que verdadeiramente interessa a análise política, no conjunto de mensagens selecionado, sem maldade, pela Polícia Federal. A Polícia Federal, o Maria de Santi diria que a Polícia Federal não gosta de Eduardo Bolsonaro e que é tarcisista, né? É claro que isso é uma provocação. Do conjunto, aliás, é o tema do meu artigo de sexta-feira, convido vocês, se puderem ler meu artigo da sexta-feira, em que eu falo sobre isso, é muito, muito interessante. E comunica muito a forma com que Tarcísio incomoda Eduardo Bolsonaro. Esse conjunto de mensagens, que é uma seleção, que é um recorte, eu não tenho acesso a tudo, mas deste conjunto, conforme apresentado pela Polícia Federal, Eduardo Bolsonaro quer muito ser o candidato bolsonarista, o candidato do pai à presidência da República, ou queria muito, porque de alguma maneira ele sai, de alguma maneira não, ele sai bastante, sai implodido desse conjunto aí, sai tóxico, ou mais tóxico, diria que inviável, Eduardo Bolsonaro como candidato, mas queria muito. Mais importante sendo a importância que ele dá, ele, Eduardo, a Tarcísio de Freitas, como claramente alguém não confiável, que não seria bolsonarista a contento, que não estaria fechado com a pauta da família. A pauta da família não sendo eleitoral. Importante ter clareza sobre isso. A pauta do bolsonarismo, pelo menos no primeiro momento, é liberdade para Bolsonaro. Anistia full para Bolsonaro, como consequência, a sua reabilitação eleitoral. Mas o primeiro momento é Bolsonaro não seja preso. Pela lógica bolsonarista, jamais o candidato da família seria Tarcísio de Freitas, ou Ratinho Júnior, ou qualquer um desses. Mesmo Tarcísio de Freitas, entre todos esses, sendo aquele que tem uma relação e provas de lealdade a Jair Bolsonaro. Por essa lógica, a escolha teria de ser familiar. Teria de ser entre um deles. Até para o sacrifício, em defesa da causa. Tarcísio não se encaixaria nesse perfil. Então, percebam também no conjunto das mensagens, já falamos sobre isso aqui, mas eu retomo, como Eduardo Bolsonaro zeloso da blindagem da comunicação com a Casa Branca, com o Marco Rubio, com o gabinete, com os assessores mais próximos de Donald Trump, como ele quer manter o senhorio disso, também para evitar que Trump ou turma sejam convencidos de que haveria uma alternativa a Jair Bolsonaro no Brasil. Essa alternativa sendo Tarcísio por via eleitoral. Tem um pavor muito claro ali de que Donald Trump, para quem no Brasil não tem nenhuma importância, Donald Trump, se não geopolítica, no sentido de que ter o controle aqui, ter aqui, ele poderia ser Tarcísio, ter aqui alguém sobre quem considere ter poder, né, influência, o medo de que, o medo de Eduardo, né, de que a turma na Casa Branca seja convencida de que o Centrão, por exemplo, está absolutamente convencido disso, de que Tarcísio de Freitas seria uma solução palatável e aí poderia largar a mão dos Bolsonaro com muitas arestas. Pô, tem um cara lá que resolve a parada e tal. Para mim, muito perceptível a campanha, para além do lobby, para que a Magnitsky seja ainda mais dura sobre o Brasil e tal, de modo a agenda da anistia. Tem também a preocupação em não deixar que a turma da Casa Branca veja Tarcísio como uma solução palatável, porque aí seria largar a mão da família e embarcar numa solução eleitoral. Daí também vem as restrições, as dificuldades que Tarcísio enfrentará doravante. Tarcísio quer ser candidato a presidente do Brasil? É claro que quer. E o cavalo selado, a que eu me refiro no título do programa, está passando para ele. E pode ser que não passe outra vez, tá? A vida é assim. Não, mas eu sou governador de São Paulo, serei candidato à reeleição, provavelmente me reelegerei, e aí em 2030 eu me lanço a presidente da República. Não há controle sobre isso daqui até 2030. O cavalo selado passa agora. Mas o cavalo passará selado para Tarcísio de verdade? Ou está passando e não será diferente meio selado? E o que eu quero dizer com isso? Entre todos os candidatos projetados da direita, o único que precisa do aval de Bolsonaro é Tarcísio de Freitas. Talvez quase como uma condicionante, esperará por Bolsonaro. O que significa esperar por Bolsonaro? Esperará pela bênção de Bolsonaro. Tarcísio, você é o meu candidato. É isso que ele está esperando. Quer ser candidato? Tem condições competitivas de ser candidato? Tem o apoio do Centrão, esses partidos aí, estão fechados com ele. Mas ele esperará, tudo mais constante, o aval de Jair Bolsonaro. A pergunta que eu faço para você, Jair Bolsonaro é capaz de dar esse aval? Jair Bolsonaro o que a história de Bolsonaro nos conta, ele é capaz de dar apoio a alguém que não seja um seu? Ele é capaz de trabalhar para alguém que não um seu? Então a gente projeta um cenário em que Tarcísio talvez tivesse Bolsonaro, mas a gente nunca sabe em que grau,
porque Bolsonaro é instável e Bolsonaro, sim, também é um traidor. Veja o caso de Ricardo Nunes em São Paulo e como Bolsonaro flertou com aquele Pablo Marçal. Bolsonaro talvez apoiasse Tarcísio a presidente, mas nunca, a meu ver, nunca full, né, nunca vela cheia, sendo que certamente Tarcísio teria contra si o bolsonarismo, liderado pelos filhos de Bolsonaro. A situação de Tarcísio para concorrer a 2026 não é fácil, não é simples, porque ele precisa esperar por Jair Bolsonaro. Então, vejam que nos últimos dias tem havido várias reuniões, houve o evento lá de União Brasil e Progressistas, criando uma federação. Tarcísio participou desse evento, depois houve um jantar que representa um pacto mesmo desses partidos, aí incluído republicanos, partido dele, Tarcísio de Freitas, para além de União Brasil e Progressistas, republicanos, PSD, que é o partido de Kassab, que faz parte do seu governo no Estado, esse grupo político muito forte, vê em Tarcísio a solução. Vê em Tarcísio uma solução. O mercado, o mercado financeiro, até o ponto em que se possa tratar isso como uma unidade, o mercado embarca com gosto em Tarcísio, como embarcaria também facilmente em Tarcísio, em Ratinho Júnior, e como embarcou, convenhamos, em Bolsonaro, e embarcou em Fernando Haddad também, né? O mercado financeiro não é exatamente um ser difícil de conquistar. Então, o temor de Eduardo é que, para além desse pacto aqui, né, já embarcado centrão, embarcado no mercado financeiro, que também Trump embarque em Tarcísio e solte a mão do bolsonarismo. E articulações para isso, tentativa de chamar a atenção dos americanos para Tarcísio de Freitas como uma solução eleitoral, isso está rolando, porque, repito, não estão nem aí para o Brasil se resolve isso, se a direita ganha no Brasil, por que eu preciso desses Bolsonaros? Ademais, e isso que está em discussão, pós-Bolsonaro, porque Bolsonaro será condenado, provavelmente preso. Aí vem a conversa, já percebeu também. Atenção, porque só Tarcísio poderia salvar Bolsonaro num grande acordo. Já ouviram essa conversa também? Tarcísio ganha a eleição, aí dá um indulto a Bolsonaro. A Constituição é essa, mas a isso os filhos reagem. Porque Tarcísio seria, para voltar às mensagens de Eduardo Bolsonaro, Tarcísio seria a encarnação do que Eduardo Bolsonaro chamou de anistia light. O sucesso de Tarcísio, se Tarcísio prosperasse como candidato a presidente, rei morto, rei posto, tchau Jair, seria o triunfo da anistia light, de um acordo que aliviaria para Débora do Batão, mas não para Bolsonaro. Tarcísio ganha a eleição e aí depois se encontra uma solução para aliviar para Jair Bolsonaro. Essa costura política está acontecendo agora. Tarcísio, vocês percebem, ignorando completamente os filhos de Jair Bolsonaro, mandando, por outro lado, diariamente, o fez em Barretos, agora esse fim de semana, mandando diariamente mensagens de apoio, de solidariedade a Bolsonaro.